caso o objeto A exista, ele é o objeto de desejo para um homem, né? Como diz o Freud, um brilho na ponta do nariz. É um fetiche. Enquanto que o falo é o objeto de desejo da mulher. O objeto A é a coisa mais concreta do mundo. Então, o objeto A consiste. Porque é uma nodulação. O primeiro objeto do desejo é o significante do seu reconhecimento. Em outras palavras, o objeto A é o objeto causa de desejo como falta de gozo. Portanto, corremos todos atrás do significante, de um significante novo, talvez para escapar do significante maior, que é o dinheiro. Parafraseando Lacan, trata-se de encontrar o que falta, encontrar no falar aquilo que é preciso ou necessário de gozo a fim de que a história continue. Em francês, retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. O objeto A comparece primeiramente com uma contingência corporal. Do real do corpo, com R minúsculo. Lacan escreve real com R minúsculo, é o real do corpo. Diferente do R maiúsculo. Isso é pouco falado, mas é uma sutileza. Uma contingência corporal, o olhar, a merda, o seio, o alimento, etc. Ele não é substantivado. Lacan dessubstantiva o objeto A. O objeto A enquanto bola. E nós vamos voltar a isso em outra sessão. O objeto A como o objeto bola. Não é? Por exemplo, a voz com o objeto A não é aquilo que se escuta. A voz é afônica. Ela aparece quando falamos na modulação no silêncio do corte. O olhar não é visão. O olhar precede a visão. Os animais veem sua presa e somente por acaso não se enganam. Isso é interessante, né? Os animais veem a sua presa e somente por acaso não se enganam. O objeto anal não são as fezes. As fezes, ou a merda, não é substantivada também. Você só faz merda. A merda é a primeira prova de amor que alguém pode dar. E também o nada. O que é o nada para a psicanálise é o que se dá em troca do amor. O amor não mata ninguém, mas pode ser perigoso. Eu creio que o Freud nos alerta, nós psicanalistas, como ninguém. Ao longo de sua obra, ele nos mostra a faca de dois gumes, que é o amor e a bola. Você veja no contexto de uma partida de futebol, enquanto se fala ali no contexto do jogo de futebol, o que importa é que a bola esteja rolando, voando, mas não parada no pé de alguém ou parada, né? Quer dizer, ali naquele contexto você tem os tiros de meta, você tem os atacantes, artilheiros, você tem quais são as outras palavras? São tantas, né? Que evocam a guerra. Né? Enquanto que bom, naquele contexto de guerra de um jogo de futebol, você pode ter uma embaixadinha, que é um embaixador. É o diplomata, a fragilidade da diplomacia diante da guerra.
principalmente o amor enquanto amor-paixão. Introdução ao Narcisismo foi o primeiro texto que eu li do Freud. Né? O Freud chama a atenção para o fato de que há um desrecalcamento quando se experimenta o amor-paixão. O enamoramento consiste num transbordar da libido, que é o fluido mítico do Freud, né? Do eu para o objeto. Ele tem, o amor-paixão, o poder de levantar recalques e restaurar perversões. Por isso, Freud, nas suas orientações aos médicos praticantes da psicanálise, encoraja a que os pacientes não tomem grandes e definitivas decisões no campo afetivo e profissional enquanto durasse o tratamento analítico, pela simples razão de que o amor não é uma coisa natural. Aliás, o que seria natural no ser falante? Nada. Tanto o amor não tem nada de natural que o Lacan vai nos ensinar que ele será um produto de fim de análise pela via transferencial. O milagre do amor é a transformação do amado, objeto / desejado, em amante, sujeito desejante. E que esse sujeito se haja bem com a sua pulsão de morte. Eu queria falar um pouco mais sobre a pulsão de morte, porque me parece um dos conceitos mais mal trabalhados na psicanálise. Para Freud existe uma pulsão de morte originária, que é sinônimo de agressividade e de destruição. Isso fica cada vez mais claro, em particular na carta trocada entre Freud e Einstein acerca do porquê da guerra. Quer dizer, por sua vez, o entendimento da pulsão de morte em Lacan é diferente. Ela faz parte da constituição do eu no estádio do espelho. Desse modo, para Lacan, a agressividade é egóica e uma exacerbação do eu, o que é bastante diferente do princípio de destruição freudiano. Não podemos nos esquecer que, no final das contas, o objetivo da pulsão, ou como Magno diz, tesão, é gozar, sempre. Todo gozo é fálico. Não tem nada a ver com orgasmo. Não tem nada a ver com pulsão genital, porque a pulsão genital não existe. Porque se existisse, haveria relação sexual, haveria o objeto de desejo, haveria completude. A pulsão de morte, então, tem tudo a ver com o amor. Né? Visto que Freud nos adverte que os narcisismos ficam mais exacerbados do que nunca. Repetindo, no enamoramento, ocorre o levantamento de recalques e restauração de perversões. E não podemos perder isso de vista. Do ponto de vista clínico, a conclusão é de que quando os pacientes encontram alguém que seja para eles o príncipe ou a princesa encantado ou encantada, aí mesmo é que o tratamento psicanalítico deve se intensificar, porque a tendência é de que, cedo ou tarde, o sujeito feneça juntamente com a sua demanda de amor. Geralmente, quando vemos o objeto de amor ir embora juntamente com um amante. Pessoalmente não gosto do termo de contemporaneidade ou pós-modernidade, não, porque não penso que estejamos na vanguarda de alguma coisa. O rei Salomão e os seus provérbios já dizia que não tem nada de novo debaixo do sol, e todas essas coisas não se cansam tanto. Quer dizer, mas se há algo que, penso eu, marca os nossos dias é a emergência de novos códigos. Do ponto de vista do inconsciente freudiano, para que ocorra o xiste, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor estejam inscritos em um mesmo código.
e um mesmo código da língua, que é onde acontece o inconsciente, portanto, cada idioma, cada sintoma. Quer dizer, faz diferença se você faz uma análise em português, ou em francês, ou em alemão. Quer dizer, a explosão das redes sociais tem criado novas formas de gozar e, portanto, novas formas de sofrer. Novas insígnias fálicas são criadas com a arbitrariedade peculiar à própria língua. A arbitrariedade que, acompanhando a gente, o Saussure, ele vai dizer: o ditador perfeito é a língua. O sofrimento, tornado público, perde a sua pujança subjetiva e coloca o sujeito em perigo. Colocar o dele na reta. Códigos verdadeiramente pantanosos fazem com que aquilo que era engraçado outrora não tenha hoje a menor graça. Em outras palavras, o amor está em risco e o humor também. Isso eu escrevi lá para 2013. 10 anos depois, o perigo de fazer humor é ainda pior, é ainda maior. Existe espaço para o afeto na nossa clínica de hoje em dia? Existe espaço para algum tipo de toque? Não toque, T-O-C, mas toque, T-O-Q-U-E. Há um documentário, vocês já conhecem, né? O Encontro com Lacan, em que um dos ex-analisandos dele dizem algo acerca da experiência, eles dizem coisas, né, da experiência de serem analisados por ele. 2 desses depoimentos me chamaram a atenção, de um ex-sacerdote católico romano e o de uma sobrevivente do período nazista. O ex-sacerdote da igreja havia sido ordenado aos 25 anos de idade, mas passou por uma grande crise de fé e foi fazer análise com Lacan. A repórter perguntou ao ex-clérigo se a sua experiência no divã o afastara de Deus e da igreja. Afinal, ele acabou por largar a batina. O homem respondeu: eu duvidava antes, eu duvido agora. Je doutais avant, je doute maintenant. E a mulher judia que sobreviveu ao período nazista contou ao documentário acerca da surpreendente reação do Lacan ao ouvi-la contar-lhe acerca dos horrores da Gestapo. E o Lacan veio em direção à sua paciente traumatizada e lhe fez um gestapo, tocando-lhe o rosto com ternura. A mulher disse que jamais se esqueceu dos traumas vividos, mas que as marcas da mão de Lacan em sua face ainda estavam impressas em seu rosto após tantos anos. Já voltamos.